ouvir, né? Todo mundo aí do fundo também. Deixa eu ficar aqui desse lado que eu acho que é mais fácil. Então, em princípio, ela já me apresentou, né? Eu faço aparelho digestivo, coloproctologia também. E na realidade eu gostaria de fazer uma palestra, na verdade é uma aula bem informal, né, que vocês se sintam-se à vontade para interrupção, perguntas, né, que eu acho que até a parte mais rica da aula é discussão mesmo, né, porque eu vou falar algumas coisas aqui, se por um acaso eu acabar sendo muito técnico, se vocês tiverem alguma dúvida de algum termo que eu falar, porque pra gente acaba ficando meio óbvio às vezes, mas não é óbvio para todo mundo, né. Então, se quiser interromper, fazer algum tipo de pergunta, sintam-se à vontade, não tem problema nenhum. É, lá da Avenida Ibirapuera. É, agora tem. Ah, é. Então, ixi, tá difícil aqui. Aqui eu não tô pegando a imagem aqui não, né? Então tá bom. Então, em princípio, o tema da aula é câncer de intestino. Né? Ele é conhecido como câncer de intestino, mas na verdade é o câncer coloretal, como eu vou falar mais pra frente. E, na verdade, assim, é uma aula bem superficial, né? Não vou aprofundar muito no tema, é mais para suscitar mesmo o interesse de vocês e para a gente tirar algumas dúvidas básicas sobre isso. E é o que eu falei. Sintam-se à vontade para perguntas, porque muitas vezes é uma coisa que parece besteira e não é, né? Porque é um tema muito importante, né? Bem sério isso. Então, aqui só para relembrar um pouco a anatomia do aparelho digestivo. Então, aqui nós temos todo o aparelho digestivo praticamente, né? Subtraímos algumas imagens aí. Mas em princípio, só para relembrar, então o alimento vai entrar pela boca, vai descer pelo esôfago, atinge o estômago, né? Começa a formar um bolo alimentar, então o estômago vai triturar esse alimento para ele conseguir se misturar com as enzimas digestivas que vai vir do pâncreas, do fígado, né? O suco pancreático, o bile, enfim. E aí esse alimento vai se misturar com as enzimas, vai propiciar a absorção dos nutrientes e vai para o intestino delgado, né? Que é o intestino fino, que é esse aqui do meio. E depois que ele formar já um líquido entérico, ele vai embocar aqui no cólon, né, todo esse aqui que é o intestino grosso, e aqui que ele vai, na verdade, absorver mais água, sais minerais, né, os nutrientes já vai ter sido absorvido pelo intestino delgado. E, na verdade, por que eu faço essa revisãozinha simples? Porque quando a gente fala câncer de intestino, a gente está falando dessa parte do corpo aqui, né, esse órgão aqui, que é o cólon, né, cólon e reto. Entendeu? Então, muitas vezes tem pacientes que acham que falam, ah, o intestino e acaba confundindo com o intestino fino, mas não é, do cólon, então é um câncer coloretal. Então, o cólon, ele tem aproximadamente 1,5 m, ele tem vários segmentos, né, que são as topografias anatômicas. Tem muitos pacientes, às vezes eu até coloquei esse aqui, que tem muito paciente que quer saber, às vezes, falar, eu tive uma lesão no seco. Onde que é o seco? Que lado que é do corpo? Né? Onde que fica? Será que a minha dor correspondia a essa topografia da onde está descrevendo o exame? Então, enfim, aqui é o lado direito do paciente, né? A cabeça do paciente está aqui, aqui é o umbigo e aqui é o púbis. Então, do lado direito do cólon a gente tem o seco, o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, o sigmoide, reto e ânus. Então, relembrando que vai chegar o líquido entérico no intestino fino aqui, no cólon por aqui, passa perto do apêndice, né, que é o apêndice, e vai percorrer toda essa distância aqui de 1,5 m aproximadamente, né, no adulto normal, para absorver água. Então, vai transformar aquela consistência líquida, de líquido entérico, em fezes mesmo, vai ter aquela consistência já pastosa e sólida. E aí tem esse percurso e é aqui que a gente vai discutir mais a respeito. Então, só um dado estatístico aqui que é importante e que, na verdade, deveria até ser mais divulgado, né, no país, que o câncer coloretal é um dos mais prevalentes, infelizmente, no nosso país, né? Então, ele, na verdade, nas mulheres, ele só perde para a mama, né, o segundo, em termos de causa de morte, e em homens ele já é a terceira causa. Então, é bem prevalente, a gente vê que é um câncer bem, né, abate-se muito em câncer de próstata, câncer de mama, e muitas vezes esquece do câncer coloretal, que também exige um rastreio, conforme nós vamos falar, para fazer a prevenção dele, que é o mais importante até. E aí estima-se aproximadamente uns 30 mil casos ano, mais ou menos, né, casos novos. Então é bastante diagnóstico. Então o câncer coloretal, né, que é o câncer de intestino, ele se localiza na parte de dentro do intestino, né? Lembrar que o tubo digestivo é um tubo mesmo, parece um cano, né? E esse tubo ele é revestido por uma camada mais interna, que é a camada mucosa, que é essa parte aqui, ó, que dá para ver bem na foto, tá bem aumentado. E o tumor começa justamente aqui,
né? Então aqui a gente consegue já ver uma lesão tumoral. Essa lesão, acho que aqui tá ruim, né? Deixa eu trocar de lado aqui, ver se fica melhor. Então aqui, tá, não tem jeito, né? É que eu não quero ficar na frente da luz aqui. Tá, então aqui dá pra ver melhor. Ó, aqui já é uma lesão tumoral. Então tem as características de um tumor maligno, né? As características que são as bases, bordas bem elevadas, essas bordas espessas, característica irregular. Ele tem realmente uma friabilidade, né? Ou seja, ele sangra ao toque, então é uma coisa feia mesmo, né? E ele não começa assim. Então isso que é importante, né? Acho que uma das principais mensagens que eu gostaria de passar é que o câncer coloretal ele demora para acontecer, né? Então ele começa de uma coisa pequena e que evolui. E o nosso papel é interromper esse processo para não chegar nesse ponto, né? Isso aqui é uma peça cirúrgica, ou seja, o paciente precisou ser operado para tirar a lesão, tá bom? E geralmente tem as lesões precursoras, né? Que são os pólipos, né? Conforme eu vou falar. Aqui é o intestino aberto, né? Então, como é um tubo, ele está aberto. A gente consegue ver todas as camadas, né? A mais superficial que é a mucosa, depois as paredes musculares, a serosa. E essa aqui é a gordura que fica por fora do intestino. E o que é o pólipo, né? O pólipo tem essa cara dele aqui. Ele é uma lesão nodular, muitas vezes verrucosa, pode ser plana também, né? Às vezes não faz o nódulo, mas a bolinha aqui, mas ele pode fazer uma lesão espraiada, que a gente fala, e que pode passar um pouco mais despercebido, às vezes no exame, algumas vezes. E ele começa com milímetros, né? Então esse aqui é um pólipo de milímetros, deve ter uns 3 milímetros mais ou menos. E ele tem características de benignidade até o momento, né? Ele tem, você vê que ele é regular, homogêneo, né? Então esse aqui é um pólipo benigno, mas é um pólipo de adenoma, né? Então isso é outra coisa importante. Não são todos os pólipos que viram câncer de intestino, né? É um tipo específico que é o adenoma, que tem uma predisposição genética. Tá baixo? Que tem uma predisposição genética. Adenoma é um tipo de pólipo que vem da glândula. Então, uma glândula de dentro que lubrifica o intestino, né, e que ajuda a secretar algumas substâncias, ela por algum motivo teve uma mutação lá dentro e ela se proliferou de uma forma anormal, ou seja, aumentou de tamanho. Entendeu? Que isso não é para existir. Vai perguntar, mas é normal? Não é normal. É frequente, mas não é normal. E a gente vai ver que começa bem a partir dos 50 anos, que acaba sendo o corte que a nossa sociedade preconiza para começar o rastreio, né, em pacientes de baixo risco. Então ele começa assim mesmo, tá? Agora tem outros tipos de pólipo que são, teoricamente, não degeneram, né, ou seja, eles nunca viram câncer, tá? Mas esse aqui é o que vira e é o mais comum, infelizmente, né? Pode. E ele começa pequenininho, aqui tá super magnificada a imagem, né? Mas ele começa pequenininho e vai progredir. Aí vai me perguntar, demora isso? Demora muito. E essa é a nossa janela de oportunidade para evitar que isso vire câncer, né? Isso a gente sabe que demora entre 5, 10, 15 anos para isso aqui crescer. Felizmente, né? Tem alguns casos que ele evolui muito mais rápido, né? Ou seja, tem algumas mutações que fazem com que o tumor seja mais agressivo, principalmente quando os pacientes são mais jovens, né? E aí acaba tendo uma evolução desfavorável. Mas esse é a lesão precursora. Sempre é isso. E a coluna de rastreio, justamente para a gente tirar isso, conforme eu vou falar. Então aqui, esse é o pólipo, né? Então aqui é uma foto, né? Então esse é esquemático, um desenho, e mostra um pólipo benigno, né? Muito parecido com o outro, e aqui uma colonoscopia com uma alça diatérmica, que a gente fala, né? Ou seja, ele lá se retira. Retirou esse pólipo, tá resolvido esse. Tá? Ah, mas ele pode voltar no mesmo lugar? Depende, se a margem for livre, como a maioria das vezes é a ressecção, dificilmente volta. Mas quem teve um adenoma vai produzir outros ao longo da vida. Então exige um acompanhamento, tá? Infelizmente não. Como todos, não todos, né, mas a maioria dos tumores do aparelho digestivo, nós estamos predispostos a diagnósticos tardios. Porque para um pólipo desse aqui sangrar, ele tem que ficar desse tamanho. E aí já vai ter virado câncer. Que aí ele erode e sangra. Entendeu? Aí vai ser o que é uma das principais queixas, né? Então, infelizmente, tem que pegar isso aqui no rastreio, antes dele dar sintoma. Entendeu? Pode falar. Isso. Exato, análise, né? Isso, é. Vem escrito. Tem que vir, né? Aí ele vai mostrar, inclusive, que foi uma boa pergunta, que aí já dá o gancho para o meu esquema aqui.
Porque o adenoma ele tem vários graus de diferenciação, né? Então aqui, ó, começa pequenininho aqui. Tá vendo? Aqui está em inglês, mas aí seriam displasias, ou seja, é uma modificação da produção normal de células. Então começa com displasia leve, displasia moderada, displasia grave, e aí a partir daí começa a se tornar um pré-câncer, e aí degenera. E a partir do momento que ele degenera, ele começa a se tornar um câncer infiltrativo ou invasivo, e aí ele infiltra a parede do intestino, e aí não tem jeito, a gente vai correr atrás do prejuízo, não tem mais prevenção, né? Então é fazer o tratamento mesmo. Então aqui dá para ver como é diferente. Nossa, comparar um pólipo desse tamanhozinho aqui com desse aqui, ó. No mínimo 10 vezes maior, né? 20 vezes maior. E já com outras características, né? Dá pra ver, ó, como esse aqui é regularzinho, tá vendo? E esse é todo irregular, grande, friável. Então aqui perdemos o timing, né? Esse paciente poderia ter prevenido? Talvez, se tivesse feito a colonoscopia uns 5, 10 anos antes e tirado esse pólipo que degenerou, provavelmente a gente não chegaria nesse ponto. E a gente no Brasil ainda tem muito diagnóstico tardio, né? Infelizmente. Inclusive com fases em que isso aqui já inclusive atingiu a corrente sanguínea ou os ductos linfáticos, que são as metástases, né? Então, infelizmente, a gente tem um alto índice ainda de chegar atrasado no tratamento do paciente, né? Isso. De tamanho? Estatisticamente a gente sabe, por exemplo, um corte pra gente, né, para te dar números. Quando o pólipo já tem 2 centímetros, ele já tem entre 30 e 50, 30%, uns 25 a 30% de já ter degenerado. Entendeu? Então, pólipos acima de 2 já preocupam, né? 2 centímetros, né? 20 milímetros. Então, por isso que a gente tem que tirar quando ele é milimétrico, que a chance de ter um câncer invasor é muito baixa, né? Muito baixa. O sangue oculto, boa pergunta. O sangue oculto é um exame de rastreio, né? Mas ele, infelizmente, ele tem falso negativo. Né? O que é falso negativo? Você fazer e pode ser que tenha. A gente vai contar que já esteja desse tamanho. Porque um pólipo pequenininho não sangra. Não sangra, não tem por que sangrar, ele é muito pequeno. Só que você pode fazer um sangue oculto, mas aí vai vir isso aqui. Né? Só se estiver grande. Né? Ou um pólipo um pouquinho maior, que aí ele vai ter um sangue. Porque para dar sangue oculto, é um sangue que a gente não vê, né? Mas tem que ter sangrado alguma coisa. Pode ter sido até outro motivo. Né? Então ele é um exame que pode ser usado em rastreio, mas não é o melhor. Né? Não é a melhor opção. Porque aí a gente não consegue tirar o pólipo. Então, é uma mutação, né? O porquê que evolui ou não evolui? É isso? A degeneração. As degenerações são mutações. Então, todo câncer é assim, né? Então, alguma coisa deu errada na diferenciação celular. Então, a célula, uma vira duas, duas viram quatro, né? Quatro viram oito, e vai geométrico nessa progressão. Por algum motivo, teve uma mutação, e aí, em vez de virar duas virar quatro, duas vira 40. Entendeu? 40 vira 1000. Entendeu? E é uma progressão absurda. Aqui cresce o tecido fica enorme. Né? E aí a progressão tumoral. Então, por algum motivo, tem uma. Lógico que tem que ter uma predisposição genética. Pode ter uma predisposição genética, né, para haver essa mutação, mas é uma mutação em cima de outra mutação. Então, teve uma. A partir do momento que você começou a ter, cada vez fica mais fácil. E é uma sucessão de erros de diferenciação celular, né? De uma célula vira outras, né? E infelizmente é isso. Isso aqui é uma coisa muito estudada, né? Então a gente já sabe do começo ao fim como é que é a história. Por isso que a gente bate muito na prevenção. Então não é uma coisa muito clara para a gente na literatura isso, né? Acaba que a gente não faz rastreio diferente se é negro, asiático, indígena, né? Ah, porque tá difícil, né? Ah, entendi. Tá, boa ideia, boa ideia. Então aqui ela perguntou para mim se tem alguma diferença étnica em relação à predisposição. Na verdade é o que eu falei, a gente não tem muita, a literatura não é muito clara em relação a isso. Então o rastreio é igual para todo mundo. Com certeza, com certeza. Existe uma predisposição genética, inclusive existem. Ela perguntou em relação à predisposição hereditária, né?
Então a gente sabe que pacientes que têm parentes de primeiro grau, ou às vezes de segundo grau, que tiveram câncer coloretal, inclusive alguns cânceres ginecológicos que têm relação com o câncer coloretal também, principalmente o de endométrio, mostra que existe uma predisposição, né? E esses pacientes a gente precisa se atentar mesmo, né? Inclusive, por exemplo, é uma coisa que infelizmente é frequente, às vezes opera um tumor ginecológico e não faz a colonoscopia. Aí dá 2, 3 anos está com tumor de intestino, que poderia ter sido prevenido se tivesse tirado o pólipo, porque essa paciente tem uma predisposição genética, entendeu? Isso. Predispõe? Eu vou falar, vou falar mais pra frente. Então tá bom, então aqui é a evolução conforme eu falei. E quem possui mais esses fatores de risco? Então é o que eu acabei comentando, né? Então a gente sabe que os pólipos começam a aparecer mais frequentemente a partir dos 50 anos. Ele tem, né, essa foto aqui é bem interessante, né? Porque você vê que é uma idosa aqui que provavelmente tem boa alimentação, é magra, come bem, pratica exercício físico, né, e acaba que são fatores protetores, né? Já pacientes que são obesos, etilistas, tabagistas, sedentários, que fazem uso de muitos alimentos com conservante, enlatados, embutidos, carne de churrasco, tudo isso acaba que nós sabemos que predispõe mais esse tipo de degeneração, não só do cólon, mas em algumas outras lesões, né, outros tumores do aparelho digestivo. Então, e além disso é o que a gente falou, né, que eu já acabei falando, que são da parte hereditária. Então, realmente, se o paciente tem um histórico de antecedentes familiares que tiveram câncer coloretal ou alguns outros tumores, é um paciente que nós temos que nos atentar e passar essa preocupação para o paciente. Falar, olha, sua tia teve, então ó, vamos atentar nisso aí. Quantos anos ela tinha quando teve? Ah, ela teve com 40 anos, ou seja, muito jovem. Alguma coisa está errada, entendeu? Você- Não, em princípio não, porque deve ser um linfangioma. Era esse nome que eles falaram? Acaba que talvez tenha sido relacionado a alguma malformação e isso não predispõe, não é fator de risco, né? Então, não vai mudar o rastreio para ela, né, por exemplo. Outra coisa são as doenças inflamatórias intestinais, né? Então, pacientes com aquelas colites, retocolite, doença de Crohn, são pacientes que têm mais predisposição também para desenvolver câncer coloretal, principalmente se for mal controlado, né? Então, doenças inflamatórias intestinais mal controladas predispõem mais ao longo do tempo, né? Até porque tem essa replicação celular acelerada para cicatrização e predispõe mais. Então, são pacientes de rastreio que a gente tem que se atentar mesmo. E quais são os sintomas de alarme? Então, aqui, na verdade, esses sintomas de alarme é quando já aconteceu, né? Então, na verdade, o pólipo não dá nada disso. Então, não adianta a gente ficar esperando ter esses sintomas de alarme para pensar em fazer algum tipo de rastreio. Quais são eles? O clássico é sangramento, né? Sangramento nas fezes, porque pode ser vinhoso, pode ser vivo. Né? Outra coisa importante é muco, né? Para quem nunca viu muco parece catarro, secreção de via aérea mesmo, que fica boiando no vaso sanitário. Isso também é um sintoma de alarme. Sensação de evacuação incompleta, que é quando o paciente vai evacuar, mas sente que não saiu tudo e que precisa voltar várias vezes no vaso sanitário e muitas vezes ele faz força e não sai nada. Isso também é uma preocupação para nós. E pacientes que têm, por exemplo, um hábito intestinal regular, que funcionou sempre do mesmo jeito, né, principalmente pacientes acima dos 50 anos, falam, olha, sempre foi um reloginho e agora está bagunçado o meu intestino, ou seja, tem dia que ficar preso, tem dia que ficar solto, sem motivo aparente, sem mudança de dieta e nada. Então isso preocupa, esse paciente precisa ser investigado. Perda de peso, né, pacientes que têm uma perda de peso sem ter feito dieta, sem nenhuma causa aparente, ele exige essa investigação. E pacientes com anemia ou cansaço inexplicável, né, que pode ser um sintoma de anemia ou alguma doença crônica. Então, ou seja, que está tendo perda de sangue. Então, é o sangue oculto, né? Então, está tendo gotejamento que mistura nas fezes, muitas vezes a gente não vê, e pode ser, muitas vezes, um tumor que está sangrando lá sem a gente perceber. Né? E, mais uma vez,
Quando tem isso aqui, a gente chegou atrasado, entendeu? A doença já se manifestou e a gente vai ter que fazer o tratamento definitivo. E quando ocorre isso aqui, realmente tem que procurar um especialista para investigar. E em relação à colonoscopia, então, conforme eu falei, a coluna é o melhor exame para nós fazermos esse tipo de rastreio. E quando que nós devemos fazer esse exame? Não adianta pensar que falar, eu não sinto nada. Isso é super comum. Super comum. Não sinto nada, meu intestino é ótimo, estou com 60 e poucos, não quero fazer o exame porque eu não sinto nada. Se eu sentir alguma coisa, eu procuro e faço. Não é assim. Não adianta, porque a gente não tira o pólipo. Aí quando você fizer o diagnóstico, já vai ter degenerado. Entendeu? Então, a partir dos 50 anos, precisa fazer colonoscopia. Todo mundo. Todo mundo. E aí o rastreio vai se tornar, dependendo do que vier no resultado, a gente vai modular a periodicidade desse exame, né? Por exemplo, eu estive no congresso agora em junho, que é o Congresso Americano de Gastro, já está se discutindo abaixar isso para 45 anos. Entendeu? Por quê? Porque está aumentando o câncer, inclusive em jovens, então preocupa. É um câncer em ascensão e a gente precisa tomar medidas sérias para prevenir isso. Então já estamos pensando seriamente em abaixar para 45 anos. Pode falar. Se ela perguntou se o câncer de reto ou de intestino tem alguma coisa a ver com o câncer de próstata. Na verdade, não. A única coisa que talvez tenham a ver é que eles são próximos. Né? A próxima é do lado do reto. É só porque é próximo, né? E que os dois se faz o toque retal, né? Então acaba que tem gente que confunde isso mesmo, mas é outra origem celular. Né? Então tá bom. Então quem deve fazer a partir dos 50, se o paciente tiver os sintomas de alarme, se tiver familiares que já tiveram câncer de intestino ou alguns desses tumores ginecológicos, você realmente tem que fazer o rastreio, ou mesmo se às vezes a mãe ou o pai não teve o câncer, mas tirou o pólipo, ou seja, existe uma predisposição para esse indivíduo também vir a ter pólipo, porque a gente sabe que tem uma predisposição genética, então exige esse rastreio, tá bom? E o que é a colonoscopia? Acho que a maioria de vocês sabem, né? Acho que eu vou só, talvez eu seja até um pouco redundante aqui, que hoje a mídia divulga um pouco mais isso. Mas o que é a colonoscopia? O colonoscópio é um aparelho que tem uma câmera na ponta, né? É uma mangueira flexível que tem uma câmera na ponta e um canal de trabalho, né? O canal de trabalho é como se passasse uma pinça por dentro dessa mangueira ou uma garrinha na ponta dessa mangueira e que permite para nós, além de fazer o diagnóstico, ele permite que se façam biópsias e muitas vezes ele é, além de diagnóstico, ele é terapêutico, né? Ou seja, ele identifica a lesão e retira a lesão. É uma das áreas, inclusive, que tem se avançado muito na nossa especialidade é essa área, né, de endoscopia e colonoscopia, porque se tem feito procedimentos invasivos por meio desse exame. Né? E aqui em São Paulo, ainda que é um grande centro, nós realmente temos à disposição grandes hospitais, grandes centros que fazem esse procedimento muito bem e que conseguem ressecar a lesão muitas vezes. Ele tem aproximadamente ele tem aproximadamente quase 2 metros e ele é introduzido pelo ânus e avalia todos aqueles segmentos que eu mostrei para vocês lá. E, inclusive, se for possível, ele consegue até entrar na válvula entre o intestino fino e o intestino grosso e consegue mostrar até o finalzinho do intestino fino, que para nós é interessante em algumas doenças também. Tá bom? Então ele transmite essa imagem para uma tela, né, para um televisor, e aquelas imagens são documentadas, são gravadas e analisadas para nós temos um posicionamento em relação à conduta. Pode perguntar. Ela perguntou qual é a periodicidade, né, em relação a fazer a colonoscopia. Isso não é tão fácil de falar porque tem múltiplas variáveis, né? Então depende da idade do paciente, depende do tamanho do pólipo, depende do número de pólipos, qual pólipo que foi retirado, entendeu? Então acaba que isso pode variar. Por exemplo, se nós tivermos um pólipo avançado que já tinha um pré-câncer, você precisa fazer muito mais precoce. Ou pode ser que era um pólipo muito pequeno que nem era um adenoma que pode degenerar. Então esse pólipo para nós não vai importar, então ela volta para o rastreio normal. Então isso vai depender, a gente vai ter que customizar dependendo de cada paciente, né? A gente individualiza a indicação. Mas se vier normal, a colono, entre no máximo 5 a 10 anos tem que repetir, tá? Se vier normal. Então tá bom. Então além dele mostrar a imagem, pode biopsiar e fazer procedimentos, né? Pode perguntar. Não. O pólipo não é uma bolsinha, não. O pólipo é uma lesão, parece uma verruga. Ele é uma bolinha.
Aí o divertículo é outra doença. E ele nunca maligniza, nunca vira câncer, nunca vira nada. Ela perguntou a relação dos pólipos ou do câncer de intestino com o divertículo, né, que é a diverticulose colônica. Não tem relação. A diverticulose é uma doença degenerativa, mas ela não vira câncer nunca. Ela é sempre benigna, tá? E não predispõe à formação de pólipo, né? Não predispõe. Tá bom? Então aqui eu acho que da colono é isso. E o preparo, né? Então, na verdade, o nosso grande problema como médico assistente que solicita esse exame é o preparo. Realmente o preparo judia muito, né? Ele desidrata os pacientes, a medicação, o gosto é ruim, o paciente perde um dia de trabalho, precisa de acompanhante. É um exame que, infelizmente, tem riscos, né? Tem riscos de complicação, mas felizmente são riscos baixos, né? Principalmente se feitos em centros de referência, né? E por médicos experientes, então é muito difícil ter algum tipo de complicação. Mas o nosso grande problema é isso aqui, porque o paciente às vezes faz uma coluna, fica tão traumatizado do preparo que não quer fazer mais. E a gente tem que explicar da importância, que existe uma periodicidade necessária e para fazer isso. Quem nunca fez ou não sabe sobre o preparo, o que acontece? A gente tem uma câmera lá dentro, né, do intestino. Essa câmera tem uma lentezinha. Não tem como a gente ver alguma coisa se tiver fezes lá dentro. Então o intestino tem que estar vazio, ou seja, o cólon preparado, limpo, sem nada dentro. E para que a gente consiga fazer isso, tem que dar medicamentos que são diarreicos, né? Ele vai estimular a diarreia, e esse é o problema, né? Muitas vezes tem pacientes mais idosos que não têm continência fecal mais e que muitas vezes acaba se sujando, tem problema de transporte para chegar ao teu exame. Então a gente sabe que tem todo esse drama social, mas infelizmente nós não inventamos nada ainda que prescinda do preparo do intestino. Então, infelizmente é isso. E em relação ao tratamento mesmo, né? Então, uma pergunta frequente, né? O paciente chega com tumor e fala, eu tenho chance de cura? Com certeza, depende de que fase que a gente pegou. Entendeu? Quanto mais precoce for a lesão retirada, a ressecção do intestino realizada, né? Ou seja, a gente vê o grau de avançado que já está a lesão, se nós pegarmos no começo, ou seja, a detecção precoce, mais uma vez a importância do rastreio, maior a chance de cura do paciente. É um câncer que tem uma taxa de cura em casos iniciais muito importante, né? Então é bem aceitável isso. Além do tratamento, né, para ter cura, realmente é necessário o tratamento cirúrgico, ou seja, a gente retira aquele segmento do intestino doente e tira os gânglios relacionados, né, os gânglios linfáticos relacionados àquele intestino doente. E muitas vezes é necessário fazer uma complementação com quimioterapia ou radioterapia, que pode ser feito dependendo da localização, né? Por exemplo, se é no reto, um reto bem distal, lá perto do ânus, muitas vezes a gente começa a quimio e a rádio antes mesmo da cirurgia. Faz algumas sessões para preparar o local melhor, diminuir as taxas de recidivo e aí opera o paciente. Aqui em relação ao tratamento cirúrgico, nós aqui no Brasil evoluímos muito nessa área, né? A gente está nós temos grandes áreas de excelência aqui no país que fazemos as cirurgias invasivas. Então já está bem difundido isso aqui em relação à laparoscopia. Nós podemos fazer punções, né? Ou seja, são furos na barriga do paciente, mexer lá dentro com pinças e manipular o intestino e acabar retirando essa área doente aqui. Tá vendo? A gente tira a área doente, né? Aqui é o sigmoide, lembra da anatomia? Então, aqui intestino fino, intestino grosso, e aqui a área doente, que é o cólon sigmoide. Então, é retirada essa parte e é feita uma emenda, uma costura, né? Que a gente chama de anastomose. Então, ali a gente emenda. A incidência sempre é de baixo para cima a frequência, né? Apesar que já tem lugares no mundo que tem uma tendência de os cânceres proximais, ou seja, do lado direito, serem mais frequentes. Mas nós aqui ainda temos uma incidência maior desse lado aqui, do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo e reto. O que por um lado é bom porque geralmente são mais sintomáticos, né? Os pacientes têm sangramento mais precoce, têm desconforto, enfim, e muitas vezes fazem diagnóstico, né? Que aqui dificilmente, às vezes o paciente vai ter uma anemia crônica que não sente nada, tem uma anemia, não descobre, não faz exame, e aí no fim é uma lesão que já está avançada, né? Então realmente, voltando ao tratamento, ela pode ser feita aberta, né? Ou seja, a gente abre a cavidade abdominal, resseca a área doente, tira os gânglios comprometidos ou potencialmente comprometidos e faz a costura para emendar, tá bom? Isso pode ser feito de uma forma então aberta ou minimamente invasiva por laparoscopia.
Atualmente, agora a gente também aqui no Brasil, a gente enveredou para o lado da cirurgia robótica, que é uma outra opção de mais uma opção, na verdade, de cirurgia minimamente invasiva. Agora está crescente essa demanda e essa necessidade de desenvolver essas técnicas cirúrgicas aqui, mas nós já estamos fazendo e é bem interessante mesmo, porque ela é uma evolução da laparoscopia, então realmente é muito benéfico para os pacientes. Aqui em São Paulo, vários. A gente tem. Não, lá não tem. O público não tem. O único público que tem, que eu saiba, é o ICESP. Aqui em São Paulo, ICESP. É, agora, os hospitais privados, ainda mais nesse eixo de vocês aqui, quase todos têm. 9 de Julho, Santa Catarina, Samaritano, Oswaldo Cruz, Círio, todos esses têm. Tem também. Inclusive é um dos que mais opera. Tem sim. Não, eu acho que o Nipo não tem, não. Mas a tendência é isso começar a se difundir, acabar que tem mais. Como São Paulo é um grande centro, vai primeiro, né? Mas várias capitais do Nordeste já compraram, né? Minas Gerais, no Rio tem vários também. E acaba que vai ser a gente acaba que evolui a tecnologia para isso, né? Para melhorar a técnica da cirurgia. Tá. Agora, aqui é uma coisa importante para discutir, né? A colostomia, né? Então, o que que é colostomia? Que é a bolsinha, né? Que muitos pacientes falam. Então, o que que é isso? Aqui é o intestino, né? Então, muitas vezes, dependendo da localização que é o tumor, ou se houve alguma complicação na cirurgia e precisou ser reoperado, o paciente fica com essa colostomia, que nada mais é que o quê? Você pega o intestino, em vez de o trânsito do intestino ir para baixo, ou seja, para o reto e pelo ânus, ele vai ter, as fezes vão ser exteriorizadas pela parede abdominal, entendeu? Então acaba que fica aqui e é recolhido com essa bolsa, tá? Pode acontecer? Pode precisar? Pode. E a gente tem que ser bem transparente com os pacientes em relação a isso. Então, a partir do momento que nós vamos ter que operar o paciente e fazer uma proposta de tratamento, tem que saber que esse é um risco. E esse é, com certeza, um dos maiores dramas sociais que o paciente vai enfrentar, né? Porque é muito complicado socialmente o convívio, dá para ter uma vida muito próxima do normal, né? Pode ser que ela seja reversível, não seja definitiva, mas mesmo assim impacta muito em relação ao ambiente familiar, de trabalho, relação conjugal. Então, realmente é uma coisa importante, a gente tem que levar isso bem a sério e sempre informar o paciente que isso é uma possibilidade. Agora aqui, essa foto eu coloquei aqui na aula, que é bem interessante. Nós temos mais uma vez o intestino aberto e a gente consegue ver, essa aqui foi uma peça cirúrgica que dá para ter uma noção de como que evolui. Então, você vê que dá para ver várias fases de evolução do pólipo. Então, a gente tem um pólipo pequenininho aqui, já tem um outro maiorzinho aqui que não dá para saber aqui se virou câncer ou não, mas aqui com certeza virou. Então você vê que dá para vocês perceberem como que é a evolução da doença. E se a gente tivesse bloqueado nessa fase inicial aqui, não ia ter isso aqui. Entendeu? Então esse pólipo, essa lesão grande, esse câncer aqui vegetante, né, que é uma lesão que vegeta, ela já foi um pequenininho e poderia ter sido tirado anos antes, né? Então é isso que é importante. Acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar para vocês. Então, da prevenção, né, o mais importante é nós temos que tentar, né, isso para todos os cânceres, né, termos bons hábitos, ter prática de exercício físico regular, nos alimentarmos bem com alimentos orgânicos, vegetais, frutas, tentar diminuir ao máximo o consumo de alimentos muito saturados, em conserva, enlatados, embutidos, entendeu? Comer mais alimentos frescos, realmente prepararmos o alimento que a gente vai comer, porque é aquela coisa, aquele ditado, né? A gente morre pela boca, e é verdade, né? O alimento é importantíssimo para a nossa saúde, entendeu? Para o metabolismo, para regeneração celular, para a imunidade, para tudo. Então, eu acho que é importante. E também, né, então, exercício, dieta e o exame, né? Então, tem jeito. Se você está dentro daquela faixa etária que precisa ser rastreado, tem que rastrear. Não tem jeito, não adianta a gente ir contra isso e muitas vezes é pego desprevenido, né? Pode ser que nunca aconteça nada, né? Tem muito paciente que fala, meu pai morreu com 90 anos, nunca teve nada, nunca fez exame nenhum. Sorte a dele, né? Pode ser que você não tenha a mesma sorte. Então, tem que fazer o rastreio mesmo, não tem jeito. Então é isso, gente. Então, agradeço a presença de vocês aqui. Vou abrir agora para perguntas, né? Lembrando que a gente é da rede credenciada mesmo. Nós atendemos
atendemos você lá no nosso consultório na Moca e também no Centro Médico do Hospital Santa Catarina, que nós atendemos lá a nossa equipe toda.